Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que está neste momento preparando uma bela exposição sobre o Hitchcock. Se a gente tiver algum barulho aí, é a instalação do Hitchcock no MIS, e que, além das suas exposições, mantém uma série de atividades, entre elas, que a gente faz também nesse belo anfiteatro, Cine Ciência, que tem sempre um convidado para debater um filme sobre ciência, tecnologia, sociologia, e que tem essa programação do Nova Estela semanalmente, e que desde o ano passado, com a minha entrada na editora da PUC, abriu a série Nova Estela Ex Libris. Né? Então, além do debate de tecnologia e ciência, debatemos agora essa maravilha aqui, tecnologia antiga, né? Que é o livro. E hoje nós temos a satisfação de receber um velho amigo, né? Um amigo de longa data, Juliano Speyer, que já esteve aqui no Nova Estela discutindo tecnologia. Quem quiser é só procurar no YouTube, o canal Nova Estela. O Juliano, ele é agora, o tempo passa, né, Juliano? Ele é doutor pelo Departamento de Antropologia da University College London, UCL, e mestre no programa de Antropologia Digital na mesma universidade. Ele trabalhou na criação e gestão de projetos de mídias sociais nos Estados Unidos e na América Latina, lá no começo do .com, depois a gente vai chegar lá. Publicou Conectado pela Zahar em 2007, o primeiro livro sobre as mídias digitais no Brasil. E comigo mesmo, né, o Juliano lançou também no comecinho 2003, 2004, uma plataforma muito bacana, que durou vários anos, que era o Leia Livro, uma plataforma de resenhas que ia parar na Rádio Cultura e movimentava aí um público leitor muito interessado, interessante, e que depois, né, a vida vai levando, o Juliano foi para lá na Inglaterra, e nós estamos lançando aqui pela Eduque, em coedição com a editora Armazém da Cultura, lá do Ceará, né, e com a própria UCL, né, University College London Press, esse maravilhoso livro, Mídias Digitais no Brasil Emergente. Juliano, bem-vindo de volta ao Nova Estela. Conta para nós como é que pintou essa joia, que, aliás, no meio da Copa do Mundo ficou muito apropriado a capa, né? Seu novo filho aqui, né? Conta para nós como é que pesquisa foi essa, o que é antropologia digital, enfim, let's go. Bom, Zé, obrigado mais uma vez por esse convite, nesse nosso longo relacionamento, né? Bom, você acompanhou o processo, né? Eu há muitos anos sou da indústria da internet, em um determinado momento essa indústria, por N motivos, deixou de ser, para mim, pelo menos, um espaço da exploração, da criatividade. Ela se formalizou, né, como uma indústria com processos, e acontece, né? Enfim, eventualmente você precisa até entrar dentro desse ritmo. E eu aproveitei essa deixa para entrar aí, ou retornar ao meu início, né? Como você sabe, a gente se conheceu no Departamento de História da USP, então eu fui fechar esse ciclo estudando antropologia. A princípio parece meio distante, né? Eu acho que até para quem conhece menos antropologia, a antropologia em geral é associada a tribos indígenas, povos distantes, né? Mas dentro da disciplina a gente já sabe que desde os anos 50 a antropologia é mais uma ferramenta de pesquisa das ciências sociais, completamente enraizada dentro de hospitais, de empresas, de bairros, enfim, né? Ela deixou de ter essa dependência dessas populações que vivem mais nas margens, né, do mundo europeu. E, mais recentemente, o antropólogo, como um estudioso de pequenos grupos da sociedade, seguiu esse ritmo. E hoje é possível viver sem telefone, sem computador, etc. Então, esse projeto é o resultado de
de um esforço, primeiro, do Departamento de Antropologia da UCL de estabelecer esse espaço, né, de que a internet, a tecnologia possam ser estudados antropologicamente, de que maneiras, com quais métodos, dialogando com quais pensadores, né? No segundo momento, esse trabalho é resultado de um esforço do professor Daniel Miller, que é professor da UCL. Ele recebeu um grande financiamento. Eu não sei como é que fala financiamento, não, que quando dá dinheiro para uma pessoa, grant, né, em inglês, para juntar 9 pesquisadores para estudar como as pessoas usam a internet, como elas veem e usam a internet, né? Pode parecer uma coisa banal a princípio, porque primeiro que parece ser uma coisa simples, né, que as pessoas usam a internet da mesma maneira. O que tem aí para você entender a mais ou a menos sobre isso? Num segundo momento, também pode parecer assim uma coisa meio difícil de perceber o valor, um estudo sobre a internet dessa maneira, porque geralmente a gente discute a internet com os mesmos recortes, os mesmos enquadramentos. Então, se você for procurar no Jornal Brasileiro, por exemplo, quando a gente ouve falar de internet, a gente está ouvindo falar ou dessa internet do bem, que é a internet que democratiza o poder na sociedade, daí a gente fala sobre protestos, a gente fala sobre empoderamento, a gente fala sobre a criança da periferia, que agora, graças a isso, entra ao vestibular, porque tem aula de cursinho no YouTube, né? Essa internet do bem, ou a chamada internet do mal, que é aquela que ataca a privacidade, enfim, todas essas consequências ruins. Fake news, etc. E o professor Miller levantou uma questão muito antropológica, que você está falando de quem? Né? Que somos, enquanto essa população no planeta, tão diferentes em todos os outros aspectos, por que a gente deveria pressupor que a maneira como as pessoas usam a internet é a mesma em todos os lugares? E levantou uma bola muito interessante, né? Porque isso meio que expõe uma questão que é essas pesquisas acontecendo nos Estados Unidos ou na Europa. Pesquisa, eu digo, sobre o uso da internet, né? Não necessariamente antropológica. Então, você pega uma pesquisa nos Estados Unidos ou na Europa, geralmente feita com jovens, geralmente universitários, muito provavelmente brancos e quase sempre homens, né? Que é meio que a visão de quem é o usuário premium, né? O usuário mais assíduo da internet. E esse resultado aparece, os usuários da internet fazem isso. E daí isso vira notícia nos Estados Unidos, daí vira notícia no mundo inteiro, como se fosse da mesma forma, né? Como se tudo fosse igual. Então, esse trabalho é um desmembramento disso. Nós fomos a 9 países, né? China, Índia, Turquia, Itália, etc. 3 aqui no continente americano, Brasil, Trindade e Tobago e Chile, para mostrar como essas pessoas percebem, de uma forma comparativa, como elas percebem e usam a internet, né? Quais são as semelhanças e as diferenças. E num terceiro nível, aí, respondendo a sua pergunta, né, que é esse trabalho, ele é, primeiro, um esforço para entender a internet do ponto de vista teórico-metodológico, segundo, de dar informações de como as pessoas, conhecimento de como as pessoas no mundo usam a internet, e mais precisamente, no meu caso, um estudo de longa duração, como em geral são os estudos clássicos da antropologia, sobre como o brasileiro das camadas populares pensa e usa as mídias sociais. Que é curioso, e eu já vou encerrar aqui, que eu estou me estendendo muito. O brasileiro das camadas populares é o maior grupo da internet brasileira. Eu estou falando de classe C, D e E. Só a classe C tem mais de 50% dos usuários. Mas como profissional da internet, você só precisa ser um bom observador para ver isso, a nossa internet ela tem mais a cabeça voltada para o Vale do Silício do que para o Brasil, né? Então, esse livro levanta essa bola também. Em que medida que nós pensamos uma internet supostamente para o Brasil, mas que, na verdade, despreza, e é estranho que despreze, né, num certo sentido, a grande maioria dos usuários ativos da internet brasileira. Então, esse trabalho é o resultado dessas várias frentes. E vamos lá, Juliano, e quem são
esses usuários. Você esteve na Bahia, né? Conta para nós um pouco o teu case, né? O que você achou ali? Foi a experiência mais surpreendente da minha vida, e parece um chavão falar isso, mas isso vai muito ao encontro do que o chão de fábrica, né, a base da antropologia urbana sobre camadas populares no Brasil diz, né, que nós somos completos desconhecedores, né, dos grupos populares do Brasil. A gente acha que o pobre é igual ao brasileiro com escolaridade, só que sem dinheiro, né? E despreza o entendimento de que são pessoas, muitas vezes, com valores morais, valores familiares, entendimentos de mundo muito próprios, né? Existe uma antropóloga, né, que estuda camadas populares no Brasil, chamada Cláudia Fonseca, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz que as camadas populares do Brasil, o muro que separa as nossas casas, né, se a gente andar em qualquer cidade no Brasil, elas são metáfora dessa divisão, né, que é tão aguda quanto dos Estados Unidos segregacionista ou da África do Sul, só que não são tão discutidas, elas ficam um pouco no fundo, né? Então, eu fui a um lugar absolutamente próximo e acessível, né, a 100 quilômetros da cidade de Salvador, numa vila trabalhadora, era uma vila pescadora, e desde os anos 70, o litoral norte da Bahia vem se tornando um polo turístico, nacional e internacional, né? E se você vai de Salvador em direção ao norte, do lado direito da chamada Estrada do Coco, estão localizados esses muitos hotéis, pousadas, até grandes hotéis, muitos deles internacionais. E do lado esquerdo de cada um desses polos, você tem espaços muitas vezes ocupados de maneira irregular, que vêm se constituindo também a partir dos anos 70 por fluxos migratórios muito parecidos com aqueles que vêm trazendo, né, os nordestinos do interior para o sul e sudeste, e eles se instalam ali buscando essa possibilidade de trabalho dentro dos hotéis, trabalho assalariado, né, com algumas dessas vantagens. Então, para mim, independente da questão da internet, foi uma experiência muito profunda, né, de convivência com esse outro diferente. Eu me mudei com a Thaís, minha mulher, e era sempre, quer dizer, a gente pensa nessa figura do pesquisador que vai e volta, né? A gente alugou uma casa, a gente levou mobília, a gente morou lá 17 meses, né, no total, com 2 meses que a gente saiu, enfim. Mas música alta, assim, tudo era estranho e diferente, né? A relação com o som, a relação com o corpo, a relação com a informalidade, né? Então, como que, por exemplo, o governo, o representante do governo, representantes do governo estão tão informalmente assimilados junto com ações privadas e empresas, etc., né, que às vezes passam ao largo da gente, né? Então a gente estava o dia inteiro ali para pensar o que fez com que essas pessoas se dessem ao trabalho de usar a internet, né? Quando eu comecei a trabalhar com a internet, ninguém levava em consideração o brasileiro pobre, né, assim, como um usuário da internet. Primeiro porque não teria recurso, né? Então a primeira questão é, por que ele usaria a internet se ele não tem dinheiro para comprar computador, né? E a segunda é que a internet demanda uma certa sofisticação em termos de educação formal, né? Assim, saber ler e escrever para ser usado. Então você tem que domesticar a máquina, você tem um certo conhecimento, né? E a solução lógica seria, eles não vão usar, né? Não tem dinheiro, não tem conhecimento. E, no entanto, o que a gente observou foi o contrário, né? Foi uma vontade, um interesse, uma curiosidade de estar presente dentro desse espaço que é surpreendente. E daí o motivo de querer também, além do fato de eles serem o maior número de usuários da internet do Brasil, também eles terem, em muitos casos, ou em grande parte, pago para estar ali, né?
pago para conseguir ao longo, primeiro pelas lan houses, né? Ou seja, o dinheiro ali, enfim, isso virou um fenômeno nacional que partiu ali das áreas de periferia, das áreas centrais, quando a gente não tinha computador, precisava usar, etc. Foi se propagando e a Lan House deu esse primeiro lugar, né, para o acesso cotidiano, principalmente do jovem, com um pouco mais de escolaridade. Saltou na época ali na época do governo Lula, com mais dinheiro, o país estava com dinheiro, né? Então comprando aquela história de comprar o computador em 3 anos, pagando mensalmente, né, para levar o computador para casa. E a partir de 2013, com a entrada, assim, teve um outro salto qualitativo por causa do smartphone. Exatamente. Então... Barateou muito. Barateou e deu a possibilidade da pessoa, de fato, estar na internet, né? Porque o computador, a gente chama de computador pessoal e a gente imagina o nosso mundo, né, de classe média. Então, o teu computador está no seu quarto, o meu está no meu, cada um tem o seu, né? Nesse caso, o computador, em muitos casos, primeiro que ele era caro, então todo mundo tem que usar. Então, ele fica na sala. E não só para todo mundo usar, mas também porque ele é um objeto para ser contemplado, né? O seu vizinho passa na frente e observa uma série de aspirações que essa máquina representa. Aspiração que você está ganhando melhor, que você tem mais poder, né, de comprar coisas, mas uma aspiração também a sair dessa condição de analfabeto que o computador representa, né? Ou seja, você... Para interagir com aquela máquina, você precisa olhar para aquele negócio chamado teclado e saber o que está acontecendo ali, né? E saber operar um mouse, etc. Então, esse computador fica na sala. O telefone celular, pela primeira vez, deu um espaço de privacidade, né? Que o sujeito usa quando ele quiser. Então, ele usa no ônibus, usa no metrô, no banheiro, no trabalho, né? Então, para essas camadas populares, o telefone celular se tornou o primeiro espaço de uso de fato do computador pessoal, que não é o computador familiar. Legal. E daí isso, você falou 2013, e que tipo assim, um boom começa a espalhar, todo mundo tem, jovem, adulto, papai, filho, qual que é o perfil assim? É interessante porque existem muitas diferenças mesmo, né? Para a gente, como o adulto em geral, eu falo a gente classe média, universitária e tal, é comum que as pessoas saibam ler e escrever. Então, a partir desse ponto comum, você pode generalizar que uma pessoa de 50, 60, 70 anos passa a usar a internet, né? No caso, pelo menos do lugar onde eu morei na Bahia, teria que conhecer um pouco mais de outros lugares para fazer o mesmo tipo de... chegar ao mesmo tipo de conclusão. 40 anos era o teto, né, do uso do uso mais sofisticado da internet, né? Que implica uma assiduidade e, ao mesmo tempo, uma utilização de recursos de texto. Então, principalmente para mandar mensagens, né, mensagens diretas, e especialmente pelo Facebook. E entre 40 e 50, talvez 60 em alguns casos, você tem mesmo analfabetos ou quase analfabetos, alguém com muito pouca escolaridade, usando recursos de imagem, e daí a importância do meme, né, que é aquela imagem com texto bem pequenininho, para essa pessoa usar esses recursos de mídia social, principalmente Facebook e WhatsApp, aos olhos da comunidade, do grupo em que ela está inserida, né? Então, você tem, sei lá, de 16, 15 até 40 anos, um primeiro grupo de usuários, né, que são usuários que, por uma série de motivos, têm uma escolaridade maior, né, mais anos de escola do que seus pais e parentes mais velhos, e esses outros, não todos, né, mas que, ainda assim, com o estímulo dos filhos, acabou abraçando primeiro o Facebook, né, porque estava em casa, etc., mas agora muito intensamente o WhatsApp, porque o WhatsApp despreza essa limitação do texto, né? Então, você pode mandar mensagem de voz, você pode falar simultaneamente, né, como se fosse o telefone, você pode gravar
texto, você pode trocar muita foto, gravar texto, de gravar vídeo, trocar muita foto. Então, a necessidade de teclar, de escrever, fica mais reduzida e o WhatsApp, então, ampliou ainda mais o uso, né, nas camadas populares. E avançando um pouco aí, né, o tempo da televisão é curto e tal, essa pesquisa que você fez, estou pegando essa faixa até os 40 anos, que é o grosso da turma, né? Que uso você detectou assim que te chamou mais atenção? Quer dizer que... Então, esse é o X da questão, né? Por que que eles se deram ao trabalho e gastaram dinheiro para se apoderar desse espaço? E a gente pode olhar mais ou menos do ponto de vista econômico, né? E dizer, num primeiro momento, que é mais barato. Então, se está falando de uma população em que a família é muito importante, então veja aí, por exemplo, essas famílias nordestinas que chegaram na década de 70, 80, 90 aqui em São Paulo e continuam em contato, né? Às vezes com horas esperando o telefone público para ligar, etc. Hoje, esse contato está mais intensificado, né? Então, existe essa valorização, esse respeito, essa importância dada aos vínculos familiares, principalmente os parentes mais velhos, pai e mãe, né? Então, esse interesse de ficar voltando, de manter contato, muitas vezes mandar dinheiro, né? Para mostrar o respeito, mostrar esse carinho, o Skype, né, tomou esse custo. Então, em vez de você ficar no telefone público ou pagar a própria ligação, você fala no Skype de graça, né? Então, a primeira coisa. O segundo motivo para a incorporação dessa tecnologia é o quanto ela sinaliza de aspiração pessoal, né? Então, a gente vem vivendo, né, no Brasil aí, um momento em que as camadas populares, a sociedade em geral, mas as camadas populares principalmente viveu um momento de ascensão, principalmente econômica, né, durante a década passada, com essas possibilidades de compra, com desdobramentos também em educação. Então, se a gente for olhar o censo brasileiro, a população acima de 50 anos, eu tenho quase certeza que eu estou citando os números corretamente, você tem 1/3 dos brasileiros que são analfabetos. Se você olha a população com 15 a 17 anos, você tem 2%. Né? Então, essa melhora de condição econômica, ela quer aparecer também dentro da sua maneira de estar no mundo frente a essas outras. Então, pelo consumo de roupa de marca, pelo... muitas vezes o trabalho assalariado, o trabalho formal, carteira assinada, e o computador é uma estrelinha que mostra muito essa transição, né, de deixar a condição de ignorância, né, de ser um cidadão de segunda categoria, para você estar entrando nesse espaço mais restrito, mais seleto, mais exclusivo da sociedade, que tem acesso quem tem escolaridade, né? Então, o computador e o uso da internet são, num segundo nível, essa maneira de você mostrar que você melhorou de vida, né? E, agora, esses são argumentos mais ou menos óbvios e esperados e não são surpreendentes, né? Agora, o que é surpreendente dentro desse processo é o quanto existem outras motivações que não têm nada a ver com modernidade, né? Então, é comum se falar de internet, e eu estava falando no começo, né, desses enquadramentos tradicionais que a gente vê nos jornais sobre internet, né? Então, internet e inovação são quase palavras irmãs, né? Você vê um texto sobre internet, é muito comum internet e inovação, então você vê o Uber, você vê o Airbnb, você vê, né? iFood. Tudo, né? Assim, em geral, você fala com esse vislumbre do que está por vir, né? Ou estará por vir, né? Então, a internet é meio a praia onde a gente primeiro recebe essas novidades que vão acontecer em algum momento, né? E o que a pesquisa e os resultados da pesquisa indicam é que dentro das classes populares a internet ela é muitas vezes uma reação a essa modernidade, uma modernidade que se impõe por meio de, por exemplo, urbanização, mudança para a cidade, novas dinâmicas de relacionamento. Então, no caso do lugar onde eu morei muito forte, a mãe
e isso faz parte de uma condição, às vezes, mais específica da Bahia, né? A mãe sendo chefe da família, né? Então, precisando ou querendo encontrar um trabalho formal para ter essa segurança, né, para manter os filhos e dentro de casa e alimentados, etc., a mãe sai para o trabalho. E ao sair do trabalho, sair de casa para o trabalho, né, desse espaço que ela controla, ela precisa se manter dentro dos espaços de troca, principalmente de troca de informação, de reputação, dessas redes de fofoca, em que você sabe o que está acontecendo no lugar e que você condena ou perdoa as pessoas, etc. Um lugar importante para você dar e receber favores, porque são as pessoas que vão olhar para você quando você precisar, né? Isso se diluindo com a urbanização e aparece a internet. E, de repente, a mãe que está trabalhando no hotel continua dentro desses espaços de troca de informação por causa do Twitter, por causa do Facebook. Ela ouve o que as pessoas têm a dizer, ela ri das piadas dos outros, né? E eu estou falando da mãe, mas isso vale para todo mundo, né? Para todas as pessoas que estão ali, mas que já não podem mais estar ali fisicamente. Então, a internet acaba sendo aquela vila de bolso que você leva quando vai fazer uma consulta médica, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Então, diferente dessa visão da internet como alguma coisa que traz modernidade, na verdade ela está trazendo um certo conservadorismo. Não conservadorismo de gosto, de moral e de atitude. De prática. Mas de prática, né? Ou seja, de você manter relação com os vizinhos. Juliano, eu vou te interromper, o tempo curto. Juliano Speyer, autor do Mídias Sociais no Brasil Emergente, programa excepcionalmente provocador, né, para a gente pensar, né, a coleção E Pensar, que a gente está lançando pela Eduque, a nossa nova, mais recente produção, e eu acho que essa tua compreensão, né, da internet em outras camadas da sociedade lança muita luz e questão. Nova Estela Ciência e Debate e Nova Estela Ex Libris, né, dos nossos livros. Aqui estamos os dois. Né? Se despede esperando ter o nosso telespectador no mesmo canal, no mesmo horário ou no YouTube a qualquer momento.